Tá, então o que vamos fazer hoje é uma revisão, né? Revisão para P1. Um pouco as nossas listas de exercícios. A lista 1 estava bem simples, na verdade eu tinha... deve ter travado. Tá. Então acho que deu uma travadinha, né? Bom, mas é isso. Hoje, a aula de hoje é fazer uma revisão para P1. Tá? Então fazer alguns exercícios. E aí vamos começar então olhando as listas, né? Então a gente olha a lista, a gente tem uma dúvida, a gente olha o material e assim por diante. Na lista 1, né? Então na lista 1, então vou só comentar algumas coisas. Então, o exercício 1 e o 2 assim, é para você... E... Eita. Acho que... Então, só repetindo... Não, repetindo vamos fazer uma... A aula de hoje é só uma revisão. Então, a gente vai... Que revisão? A gente vai olhar cada uma das listas e vai fazer alguns exercícios, assim, tá? Se a gente tiver dúvida, a gente vai, olha o material para ver o que o exercício está pedindo. Então, vamos começar aqui pela lista 1, né? Então, a lista 1 que eu estava comentando é que o primeiro exercício é só para você converter o número decimal para binário. E o segundo é para você converter cada um desses números aqui em forma decimal. Em geral, assim, ó, na prova, um exercício específico, por exemplo, que da lista 1, não tem. Por quê? Porque tipo, o tema que dessa lista 1 é o sistema de ponto flutuante, tudo bem? Então, pedir um exercício só específico de ponto flutuante, isso não vai ter na prova, mas o que vai ter é que vocês vão ver um pouco mais para frente, quando a gente começar a olhar as outras listas, é que na resolução dos outros exercícios, às vezes eu peço resolver no sistema de ponto flutuante que tenha apenas 3 dígitos, tudo bem? Então, na verdade, essa lista 1, um exercício parecido com o que está aqui na lista 1, vai ser difícil, não vai ter, tá? Isso eu posso, não vai ter. Mas você vai ter que usar, né, o conteúdo aqui da lista 1, que é o sistema de aritmética de ponto flutuante, para resolver os exercícios da lista 2 e 3, tudo bem? Vocês devem ter visto que em alguns dos exercícios da lista 2 e 3 eu peço que você resolva um determinado problema considerando um sistema de ponto flutuante, por exemplo, de 3 dígitos, tá? Então, só vou comentar aqui a lista 1. Então, aqui era só fazer uma conversão, né? Acho que era bem tranquilo. Aqui tava que dava muito problema, né? Que deu muito problema porque esse Mzinho e esse M aqui foi muito pequeno, né? Então, a primeira coisa, né, que eu tinha comentado é que... Então, a lista 1. Aí, no exercício 3, né? É o 3, né? No exercício 3, eu coloquei esse M e o Mzão, né? Então, se bem que eu falava, né, que Mzinho é o menor e o Mzão é o maior expoente, né? Mas nas nossas notas, o M, você podia trocar, na verdade, tudo pelo U igual a 5, né? Quer dizer que o menor expoente que eu vou ter vai ser o 10 a menos 5, e o maior vai ser 10 a quinta. Tá? Então, para você determinar o maior e o menor número, aí esse não dava problema, né? Porque o menor número, por exemplo, o número no sistema ponto flutuante é sempre dessa forma, é 0 ponto alguma coisa, né? Esse primeiro elemento que vem depois do ponto tem que ser diferente de 0. E como a gente está no sistema decimal, ele pode ir tanto de 1 até 9. Então, se aqui é o menor número vai ser 1. E o resto das casas aqui, né? Porque é 4 dígitos. E o resto dos outros dígitos? Eles podem ser 0, tudo bem? Porque esse aqui é o menor. Então, vezes 10, aí você eleva o menor expoente possível, que é o menos 5. Tá?
Então, isso aqui acaba dando o 10 a menos 6. Esse é o menor número que você pode representar. Aí, para o maior número, mesma coisa, você vai sempre 0 ponto alguma coisa, né? Porque esse é um sistema de ponto flutuante, sempre tem esse padrão. Aí aqui eu posso colocar 4 dígitos e eles podem ir o primeiro aqui tem que ir de 1 a 9 e o segundo, terceiro e quarto pode ir de 0 a 9. Como você quer o maior número, você vai colocar o maior em cada um deles. Então aqui vai ficar 9, 9, 9 e 9. Vezes é o maior expoente possível que você conseguir. 10 a quinta, né? Opa. Dez a quinta. Tá? Então esse é o... Opa. Esse é o maior. Esse é o maior e esse aqui é o menor. Aí o problema já começava na B, né? Porque o B é o seguinte, você tem um número lá que é o 45, 87, 97. 45, 87, 97. Aí, para você tentar representar isso aí no ponto flutuante, tem que ficar dessa forma, 0 ponto alguma coisa. Se você for fazer 0 ponto, vai ficar 0.45897. Só que o problema é assim, para você escrever isso, você tem que escrever 10 à sexta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 10 à sexta. Tudo bem? E qual que é o problema? Aqui, ó, se o número que você está querendo colocar no seu sistema é esse, só que o maior número do seu sistema é esse daqui, que é bem menor, então o que acontece? Você tem um caso aqui de overflow, né? Tá? Que a gente até viu, quando a gente estava fazendo alguma simulação no computador, que se o número começa a ficar muito grande, de repente o seu sistema não comporta mais e você tem um estouro de memória ali, simplesmente vai falar que te deu um overflow, tá? Que o número que você está trabalhando é maior do que o maior número que o sistema consegue suportar. Tá? Então, o exercício teria ficado mais legal se eu tivesse colocado aqui... pode comentar. Ô, professor, nessa eu tinha feito. Ah, agora eu não lembro mais ou menos. Mas aí, tipo, eu dividi, sabe? Aí eu fiz a soma. Aí, por exemplo, deu para escrever 1 elevado a 2, 10 elevado a 2, que era o 0,97. Tipo, eu dividi, fiz aquilo que você fez na aula. Aí esse 0,4587 vezes 10 a sexta, aí ele que não deu overflow. Ele que deu overflow, no caso. Eu posso escrever assim ou eu só escrevo direto que nem você fez? Pode escrever direto. Você fez algum tipo... você fez arredondamento, entendi. Né? Você Eu arredondou... achei que era pra fazer. Não, tipo, eu não cheguei a arredondar, eu só escrevi ele de uma forma diferente. Tipo, somando esse 0,4587 vezes 10 a sexta, mais 0,97 vezes 10 a... Não, entendi. Entendeu? Que você queria fazer o... O F de X e o G de X. Sim. 0,587, né? Vezes 10 a sexta. Aí eu acho que é mais 97. 0,97. Isso. Aí é vezes 10 Ao quadrado. Segundo. Entendi. Aí, tipo, nesse caso era esse. Eu escrevi assim, né? Eu não sabia que dava para escrever assim direto. Aí, nesse caso, só esse F de X que dava overflow, né? Mas também eu escrevi que não dava para ser representado, né? Não, Porque... tudo bem. Não, legal, legal. É bom escrever a apresentação, porque aqui a ideia que era que se fazia essa decomposição para arredondar, né? Mas tudo bem. Aí esse aqui também não tá, né? Esse aqui também não Ah, tá. então nesse caso era só se você pedisse arredondamento, né? Ah, tá, entendi. Não, mas não tá errado, não. Você só fez algum passo a mais, mas ok, Entendi. Tá bom, então. Obrigada. sem problema. Também tá tranquilo. Isso, ó, na verdade, assim, se eu tivesse colocado um 5 aqui em vez de ser 5, ser 7, aí o caminho estava certo, né? Você ia ficar aqui 6, aqui é 2, aí você arredondar, né? Então, se arredondar, então esse 0,97 ia ser eliminado, você ia somar um aqui no 7, né? Aí, na verdade, eu acho que o exercício teria ficado mais legal se esse M aqui eu tivesse escolhido um pouco maior, né? Tipo 7, aí ficaria mais interessante. Porque senão, por exemplo, a pergunta da C nem faz sentido, né? E na C,
vai ter também o 15, 48, 15, 48, 15, 48, 78. Aí você também escreve, você vai ver que é muito grande esse número, 0, 15, 48, 78, 10 a sexta de novo, né? Então, de novo, é um número muito grande, você acaba aqui tendo um overflow. E porque eu falei que não fazia, a pergunta nem acabava fazendo sentido, porque deu um overflow, não tem como você fazer uma soma, né? Porque, tudo bem, o B igual a 3 está no seu sistema, legal. Só que esse número que você quer somar com B, esse número aqui não está no seu sistema. Tipo, o seu sistema não enxerga isso, então ele nem consegue fazer a soma, na verdade. Tá? Ele não sabe fazer essa soma. Bem? Então, que na verdade deveria ter escolhido aqui um expoente bem maior, porque as coisas iam fazer sentido, tá? Tá, bom, aqui é a representação por truncamento e arredondamento, né? Um sistema de aritmética de 4 dígitos. 4, por exemplo, né? Vamos fazer, tipo, A é 25, 64, 65. 25, 64, 65. Aí tem quantos dígitos? 4 dígitos. Você vai escrever isso aqui. Primeiro você escreve 0.25, 64, 20, 65? 65 multiplicado por 10 a... Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta. Tá? Aí você tem que fazer um arredondamento e truncamento. Aí por arredondamento, como é que ficaria esse número? Arredondamento é assim, né? Você vai escrever, então, é 4 dígitos, né? 4. Então vai ficar 0.256. Aí você vai colocar, teria que ter só esses 4 dígitos aqui. Tá? Só que aí, para arredondar, tinha uma regrinha, né? Se o número que está aqui depois desse 4, depois do quarto dígito, no caso, né? Então, o quinto dígito, se ele é maior ou igual que 5, você vai zerar essa parte aqui e vai somar 1 na casa anterior, tudo bem? Então, aqui seria um ponto aqui, como é 6, 6 é maior do que 5, então você vai somar o 4 aqui, você vai somar o 5, e o resto você vai ignorar. Aqui vai ficar 5 multiplicado por 10 a sexta. Tá? E para o truncamento? Truncamento é mais fácil, né? Simplesmente você ignora a parte que está sobrando e já era. Então, você só vai ignorar a parte e vai ficar assim. Então, essa parte que está sobrando, né? Isso aqui seria o quinto dígito, esse é o sexto dígito. Como só tem 4, você simplesmente ignora esses dois. Vai ficar 0.2564 multiplicado por 10 a sexta. Tudo bem? Então, esse exercício 4 era simplesmente para vocês pegar o número, escrever no sistema, e usando arredondamento e truncamento. Tudo bem? A 5. O que era a 5? A 5 era um textão para a conta ser bem pequena, né? Considera um sistema que trabalha em... Opa, pois não? Ô, professor, era só para perguntar, tipo, por exemplo, a gente usa mais arredondamento, né, na nossa vida, tipo, eu acho. Tipo, por exemplo, na prova, o senhor pediria, tipo, truncamento, alguma coisa assim envolvendo truncamento ou não? Que, sei lá, faz mais sentido o arredondamento. Assim, eu poderia, por exemplo, pedir o truncamento, porque o truncamento é mais fácil, né? Você nem precisa ficar verificando as continhas e tal. Então, se eu ver alguma questão... se eu ver alguma questão que tem muita coisa para fazer assim, aí talvez o truncamento, você... É mais fácil, né? Você só escreve e corta, se tem um número máximo de dígitos, você pega esse número máximo, o resto você esquece, né? Você nem precisa ficar vendo se é maior do que 5. Mas o ponto observado isso, é bem importante isso, né? Porque o arredondamento, essa aproximação para o arredondamento, ele te dá uma aproximação sempre melhor. É sempre melhor do que o truncamento, tudo bem? Então, na vida prática, assim, você acaba usando mais o arredondamento, porque o erro cometido no arredondamento é sempre menor do que o erro cometido pelo truncamento, tudo bem?
Sempre assim, mais no geral, né? Porque em alguns casos dão na mesma, né? Que é o caso que esse dígito aqui é menor do que 5, aí acaba dando a mesma, truncamento e arredondamento. Mas no geral, assim, para a questão de erro, o arredondamento é sempre melhor. O erro é bem menor, tudo bem? Então, é isso. Geralmente o arredondamento é mais preferido. Então, o arredondamento é mais preferível, assim, teoricamente, só que computacionalmente, né, na hora de se implementar isso no computador, o truncamento é mais fácil, porque a operação de truncar é mais fácil. O arredondamento não, você tem que imaginar que no arredondamento você vai ter que, tipo, em algum, sei lá, uma coisa meio abstrata, mas em algum arredondamento você vai ter que criar uma regrinha do tipo if-else, né? Então, if é maior do que 5, você faz uma coisa, aí else você vai fazer outra coisa, tá? Então, você vê que você vai ter uma bifurcação ali no seu código, isso computacionalmente pode demorar um pouco mais, consumir um pouco mais de memória, tá? Mas, então, o arredondamento ele é melhor para a questão de erro, porém, o truncamento é melhor na questão de eficiência computacional, porque é mais fácil, né? Você só pega lá, conta os 4 dígitos, o resto você só ignora. Tá? Mas eu deixo claro, assim, e se for truncamento, eu vou... Se tiver algum tipo de truncamento, assim, vai ficar claro e assim, no geral, ele é mais fácil, né? Você não tem que ficar olhando essas casas aqui, tá? Mas eu acho que nos exercícios eles só estão por arredondamento, né? Legal. Então, questão 5, então vocês têm um sistema de ponto flutuante de 4 dígitos na base decimal, né? Aí era para determinar um limitante superior do erro relativo da representação nesse sistema, né? Então, qual que era o maior erro que você podia cometer ao representar o número real nesse sistema? Aí é uma questão grande assim, mas se lembrar da aula, ela é muito simples, que era a aula 2. Né? Eu já até abriu aqui. Então, como que é o erro, né? Então, considera um sistema que opera em sistema ponto flutuante, na base 10, né, que é o que a gente tem, e com t dígitos, né? E aí ele afirmava aqui no final que, em todos os casos, o maior erro relativo que você conseguia em módulo nesse sistema era meio multiplicado por 10 de 1 menos t. Bem? Então, o exercício era simplesmente então, A5. Então, A5, o maior erro. Então, o maior erro que você conseguia nesse sistema usando o arredondamento, né? Era meio de 10 elevado a 1 menos t. Meio de 10 elevado a 1 menos t. Onde t é o número máximo de dígitos que você tinha. Nosso número máximo de dígitos aqui é 4. Então, é simplesmente 1 elevado a 4. Que é igual a... Escrever 0,5 multiplicado por 10 a menos 3, né? Igual a... Você pode escrever 5 multiplicado por 10 a menos 4. Mas é só isso. Tá. Então, se o maior erro que você pode cometer só na parte de representação de número nesse sistema, de ponto flutuante na base decimal e com 4 dígitos no máximo, é da ordem de 5 multiplicado por 10 a menos 4. Legal? Então o exercício 5 era bem simples, era só isso. Alguém tem alguma questão? Uma dúvida em relação à lista 1? Professor, desculpa, eu não vi ali a última parte, estava escrevendo. Aí ficou, então, o nosso erro 1 sobre 2 vezes 10 a menos 3? Isso. Ah, tá, entendi. Uhum. Aí meio, eu só escrevi meio como 0,5. Ah, tá. Beleza, então. Eu vou disponibilizar essas notações aqui nossas também, tá? Aí depois fica mais fácil para vocês acompanhar também. Vamos lá. Tá, então essa é a lista 1. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Era bem simples, né?
Legal. Vamos olhar um pouco a lista 2. Então, comentário, né? Na, no exercício 1, o que você tinha que fazer? Você tinha que fazer era o exercício de fazer a fase 1, que era fazer a localização das raízes. E aqui, invariavelmente, para você fazer essa localização das raízes, você tem que fazer um esboço do gráfico da função, tudo bem? E aqui, o que era isso, na verdade? Era aplicar tudo que a gente sabe ali do cálculo 1, tudo bem? Principalmente a parte de derivadas. Então, a gente fez, inclusive, alguma coisa parecida ali naquele polinômio, né? Era um polinômio cúbico, que está aí na nota de aula de vocês. Mas o objetivo aqui era desenhar um gráfico. Por que você desenha um gráfico, né? Porque o objetivo de desenhar um gráfico ali, nessa nossa situação, o objetivo de desenhar um gráfico lá, seja qual for, era o quê? Era... Então, o nosso único objetivo em desenhar um gráfico é obter algum tipo, pelo menos um esboço do gráfico, de tal forma que você... Nossa, isso aqui não é nem uma função, né? Tá, deixa eu dizer assim. Era desenhar um gráfico, fazer um esboço, pelo menos razoável, do gráfico, de tal forma que você conseguia fazer o isolamento do gráfico, onde que o gráfico da função encontrava o eixo das abscissas. Porque esses pontos aqui que eu estou marcando onde ele encontra as abscissas, ele é o quê? São as raízes, né? São as raízes das funções, e no contexto aqui da lista 2, o que a gente quer fazer, no fundo, é encontrar o zero de funções. Então, a ideia é que você faça o esboço e você consiga localizar as raízes. Localizar no sentido que é interessante você encontrar intervalos, né? Como a gente desenhou aqui em vermelho, que você consiga garantir que nesse intervalo tem uma raiz, e melhor ainda, que essa raiz, nesse intervalo, ela é única, tudo bem? A ideia desse exercício é simplesmente esse. Então aqui é aplicar, pois não? É aplicar. Oi, professor, desculpa, só Não, uma coisa tranquilo. sobre essa questão 1, é que, tipo, você não pediu um intervalo, né? A gente Não ia precisa, não precisa. determinar, Não precisa. Era só para só para esboçar mesmo. É só para esboçar mesmo, tudo bem? É só que depois o que você faz com esse esboço, né? Mas aqui não, aqui é só para desenhar mesmo, tudo bem? Entendi, obrigada. Não, mas fique à vontade, tá, galera? Então, essa aula é uma revisão, então vocês podem ir levantando a mão, perguntando várias vezes, tá? É interessante que seja uma aula bem interativa, né? Porque eu vou fazendo os exercícios aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão levantando a mão, pode até ir falando já, não tem problema não. Pode interromper o quanto vocês quiserem. Porque é isso, né? Isso aqui é uma revisão, então é bom que seja num ambiente meio que de bate-papo, que a gente vai conversando, aí vocês vão olhando, falando as suas dúvidas, né? Então, o exercício 1, então, era só para fazer o esboço do gráfico. Aí, então, vocês façam lá, usando... você poderia quebrar a função em duas? Poderia. Eu não, poder. Você poderia, mas aí como você vai fazer o esboço da função, quebrando a função em duas? Eu não sei. Mas É que eu acho que é mais fácil de... Desculpa, professor. É que eu tava vendo, essa primeira eu joguei naquele programa de ver o gráfico, né? Só para ver, assim, como que ia ficar a cara, mas eu também plotei, joguei os pontinhos e tudo mais. Só que eu acho que dividir em duas é mais fácil. Que aí, tipo, pelo que eu vi, né? Se cruza, assim, as duas funções, e aí seria onde tinha as raízes, pelo que eu entendi. Não sei se... sim. Não, entendi. Entendi. Não, legal, pode ser também. Se ficar mais... Eu entendi o que vocês estão falando. Então, ao invés... não, isso é ponto bem interessante, né? Porque é o seguinte, eu fiz assim, né? Então, eu estou falando que é interessante você saber onde que a função está encontrando o eixo das abscissas. Mas eu entendi o que vocês estão falando. É muito legal isso. Na verdade, é assim, né? Então, você quebra a função... Você pode quebrar a função do tipo h de x menos g de x, né? Aí, não, isso é uma observação bem interessante. Não, entendi. Não, isso é uma coisa bem interessante.
que para vocês encontrarem o gráfico, assim, para vocês encontrar o zero, para plotar o gráfico da função, acho que ficaria estranho vocês fazerem esse tipo de divisão, mas no nosso problema assim, né, nosso problema principal de encontrar zero de função, isso é muito interessante, porque você pode fazer assim, ó, suponha que você tem a f lá, e aí você escreveu do tipo, ela é uma h de x menos uma g de x, tá? Aí, ó, você, por exemplo, a h de x, louco, calma aí, a h de x é assim, e a g de x é assim, né? Então, se você fazer h de x, você supõe que você plota h de x assim, né? Alguma coisa assim. Aí a g, você plotou, suponha que... Nossa, isso aqui não é nenhuma função, né? Deixa eu arrumar aqui, porque senão... Isso aqui não é nem uma função. Vou fazer um pouco melhor aqui. Assim, né? Suponha que a h é essa, aí a g você também plota, ela dá assim, né? Aí, beleza. E você plotou a g, tá dessa forma. E quem são os zeros das funções? Então, se você olhar, quando o f tiver um zero, quer dizer que h de x é igual a g de x. E nessa representação que a gente fez aqui, aonde isso ocorre? Aonde o gráfico delas se encontram, né? Que é aqui, ó, por exemplo. Tudo bem? Então, aqui é onde o gráfico delas se encontram. Ixi, aqui. Então, aqui é onde o gráfico delas se... Ih, não vou ver nada aqui, né? Azul. Então, aqui é onde... Então, esse x aqui, ó, é onde o gráfico delas se encontram. Mas e daí que se encontra aí? Se ele se encontra aí, quer dizer que esse x, onde a função encontrou a g, é, na verdade, um zero da função f. Tudo bem? Então, legal, você pode fazer aqui, ó, no seu estudo, você pode isolar esse intervalinho aqui do x, onde que h encontra g. Por quê? Aonde eles se encontram, na verdade, é o zero da função. Tudo bem? Mas eu entendi. Isso é uma coisa bem legal para se fazer na hora de você tentar isolar a raiz. Pode fazer, fica legal. É bem interessante. Mas assim, só aproveitando, não sei se ficou claro para todo mundo isso aqui, é bem legal. Às vezes você conhece uma função ou outra, aí para plotar, fazer o gráfico de cada uma fica mais fácil, né? Não, legal. O que eu ia falar, assim, que aproveitando isso, que assim, vocês usam um instrumento de cálculo lá para realizar as... Para você esboçar o gráfico, tudo bem? Mas aí, para você checar, para você dar uma olhada, né? Você pode usar qualquer tipo de aplicativo aí, mas tem esse aí que eu coloquei no link, que você pode usar, assim, no final, né? Para ver se está fazendo certo. Então, por exemplo, nossa função ali era 2 cosseno de x menos e elevado a 2x, né? Então, 2 cosseno de x menos... não sei se ele vai entender o exponencial, entendeu? Entendeu. 2x. Isso, né? 2x menos e elevado a 2x, tá? Então, o gráfico da função ficaria uma coisa parecida com isso daqui. Eu nem falei o intervalo, né? Então, ficaria uma coisa assim. Será que tá certo? Porque cosseno ali, né, professor? Acho que tá certo, sim. Tá? Aí quando é positivo... tá, isso aqui cai muito rápido. Mas quando ele é negativo, o negativo vai dar uns... tá, e a queda vai ficando um pouco menor, né? Tá bom, entendi. Legal, tá? Mas assim, a sugestão que vocês tinham falado também, que é muito interessante, é essa, né? Você faz primeiro uma função, esse azul é o cosseno, né? Aí você faz a outra que é a e elevado a 2x. Opa. Legal, né? Porque assim, aí você tem a elevado a 2x, que é a verde, e a 2... Deixa eu apagar isso aqui? Não, deixa. E a elevada a 2x é a verde, e o azul é só duas vezes o cosseno, né? E aí, ó, justamente aonde
que o gráfico da azul encontra, porque a nossa função, por exemplo, suponha que a gente estivesse querendo encontrar o zero de função, seria a função vermelha, né? Essa função que está desenhada de vermelho, tudo bem? Essa é a nossa função principal. Só que se você decompõe naquele esquema de h de x menos g de x, então você vai ter a função azul e a função verde. E aí vocês podem ver que exatamente aonde os pontos, onde que a verde, que é essa função, encontra essa função, é justamente o zero da função vermelha, né? Tá? Então aqui, tá vendo? Aqui é o ponto onde eles se encontraram. Aí se você olhar aqui embaixo, é justamente onde a vermelha se anula. Tá? E os outros pontos é mais ainda, né? Mais fácil de ver, né? Que aqui é outro zero, que também é um zero da função vermelha, que acaba ficando igual da azul para cá, né? Tudo bem? Então, é um jeito bem interessante de ver. Bom, coloquei aí no chat para vocês o link disso daqui, então é bom para vocês ficarem brincando, né? Para vocês façam lá o esboço da função, mas aí depois vocês quiserem conferir para ver se está certinho, se está tudo coerente, vocês podem simplesmente escrever a função aqui, tá? Legal. Tá, então a questão 1 era isso. A segunda era fazer o método da bissecção, né? E assim, ó, aí daqui para baixo é tudo na verdade fazer as continhas, tudo bem? Aqui é tudo continha. Então é só vocês aplicarem o método que, por exemplo, eu estou pedindo. Por exemplo, aqui é o método da bissecção. Então, vamos olhar e saber essa função. Sim? Professor, então, eu estava fazendo a 3 e nesse método aí, por exemplo, você não pediu lá a quantidade de números da mantissa, né, o T. Aí eu estava fazendo na mão e estava dando vários números depois da vírgula, né? Aí eu escolhi, tipo, eu falei, T igual a 5. Posso fazer isso quando você não dá o número? Porque, por exemplo, tinha uns números que dava, tipo, 71, 87, 20, 30, seguindo assim, sabe? Aí eu não ia escrever tudo isso na folha, aí eu escolhi um número, eu posso fazer isso? Não, interessante que você observou que, primeiro é isso, né? Aqui eu não estou dizendo nada sobre... Na prova provavelmente vai ter, mas aqui eu não estou dizendo nada em relação a cima de ponto flutuante, nem nada, né? Então, você não precisaria aplicar. Então, se eu não estou falando nada, aí você pode aplicar um arredondamento... Você pode aplicar um arredondamento razoável, cortar em algum ponto, você fala, né, as casas, poderia, não tem problema, tudo bem? Tá, entendeu? Como que aqui eu não falei nada sobre o sistema de ponto flutuante, não estou falando absolutamente nada, então aqui, na verdade, seria uma solução que você faria assim, algebricamente mesmo, tá? Então, claro, você vai pegar um número lá que tem 10, 20 casas decimais lá, você vai cortar em algum ponto razoável lá, tá? Mas, assim, na prova, isso é interessante, na prova eu vou tentar deixar bem claro isso, tá? Para não ter essas dúvidas, né? Porque aí eu estou falando, mas em que casa você vai cortar? Alguém podia falar assim, professor, se eu vou cortar a primeira casa depois da vírgula. Então, isso, o erro a gente faz B menos A. Isso, vamos... isso aqui eu acho que é mais simples, vamos fazer essa 3 aqui, pelo menos começar ela. 3. Então, tá, na prova, isso é um ponto importante, na prova eu vou deixar bem claro que se você for para arredondar, em quantas casas se arredonda, tá? Porque senão pode acontecer isso, né? Você podia simplesmente falar assim, vou cortar na primeira casa decimal, aí você vai ver que acho que talvez você faria uma iteração e você já poderia parar o processo. Mas na prova eu deixo bem claro para vocês. Na verdade, eu nem sei quantas casas, quantas iterações é necessário. Mas vamos lá. Então, o que era o método da bissecção, né? Então, aqui eu quero calcular uma raiz positiva de f de x igual a x ao quadrado menos 3, com precisão epsilon igual a 0,01. Aqui, a gente sabe que a raiz é o menos raiz de 3 e o raiz de 3, tá? Então, o que você quer encontrar é a solução raiz de 3, né? Você quer encontrar a raiz de 3, tudo bem? Então, você pode pegar o intervalo inicial do tipo 1, 2, né? Você pode colocar o intervalo inicial da forma 1, 2. Tá? Por que você pegou 1, 2? Porque aqui
é isso, né? Você vai lá, você aplica lá o que... aplica, por exemplo, o que você fez no exercício 1, que é fazer o esboço das funções, né? Então, você olha aqui, você vai ver que essa função x... Faz o esboço, você vê que a função x ao quadrado é menos 3, né? Isso aqui é horrível. O x ao quadrado menos 3, aí você fez o esboço dela, aí você vê que tem duas raízes, né? Tem uma que está de lado de cá e tem uma que está do lado de cá. Como eu estou falando que eu quero que você encontre a raiz positiva, então vai ser esse lado. Aí você tem que escolher um intervalo. Então, você, por exemplo, você podia escolher um intervalo, você olhando aqui, ó, o intervalo 1 e 2 é o intervalo que você tem certeza que a raiz está lá, e além disso, só vai ter uma raiz só, que vai ser a raiz procurada, tudo bem? Sim? Letícia, pode falar. Professor, Sim? nessa eu fiz uma tabela, daí com o valor de x e a função fx. Daí onde que mudava o sinal, eu peguei esse intervalo. Também foi um 1, 2. Tudo bem. O resultado, daí dava negativo, daí quando foi para positivo, eu peguei esse intervalo. Ah, legal. Não, sim, muito bom. Você fala, você viu que o f de 1 e o f de 2 eles trocavam de sinal, então você pegou esse intervalo. Muito bom, legal. Pode ser. Assim também. Até porque aí você está usando aquele teorema lá que eu tinha comentado quando a gente começou a ver o zero de funções, né, que era consequência do teorema do valor intermediário, que era justamente esse teorema, né? Se ele troca de função no intervalo, então é garantido que tem uma raiz lá. Tudo bem? Legal. Bom, tudo bem. Assim também é bem interessante. Só tem que garantir, de alguma forma, que a raiz lá era única, né? Então, talvez teria um passinho a mais aí. Bom, mas você sabe, você olhando a função, você meio que já sabe quais são as raízes, então seria meio garantido que a raiz lá é única. Tá? Mas é legal. Tá, então, e como a gente faz o método ponto fixo, qual que era a ideia? Você faz uma tabelinha, né, se fosse fazer na mão. Então, cai a iteração, aqui é o elemento A, aqui é o elemento B. C é o ponto médio, tudo bem? Então, C de centro do intervalo AB. Aí aqui eu escrevi o F de A, aí depois aqui era o F de C. Ixi, ficou pequeno. O F de C, aí você colocava o sinal e o erro. Tá? Tudo bem? Ah, melhor ainda. Se usou que a derivada preserva o sinal. Ah, melhor ainda. Então excelente. Aí acabou. Legal. Muito bom. Aí é muito bom. Aí é muito bom. Isso mesmo. Aí ficou perfeito a escolha do intervalo, né? Muito bom. Então vamos lá. Primeira iteração, a iteração você pode chamar de 0. Aqui 0 ou 1, tanto faz, tá? Talvez de 1 seria melhor, mas... Então A é igual a 1, o B é igual a 2. Aí o C vai ser o 1,5, né? Que o C é o centro do intervalo 1 e 2. Então o que está entre 1 e 2, que está no meio, vai ser o 1,5. Aí o F de A... O F de A você pode olhar uma função, você pode simplesmente calcular. Deixa eu... Tá, e aí, sei lá, você pode usar você pode usar calculadora, ou se tiver facilidade, você pode usar um computador para ir fazendo as continhas. Tá, deixa eu só... Prof, desculpa, posso falar? Pode pôr. Então, nessa, que nem você falou, por exemplo,
Eu parei na 4, na realidade, nessa lista, eu tava até terminando. Aí essa eu fiz sem calcular aquelas iterações, né? Fui só jogando para ver quanto que dava. Mas aí eu peguei um intervalo menor que esse. Aí, tipo, por exemplo, eu consegui 5, só fiz 5 vezes, né? Isso para poder achar lá a raiz aproximada. Se você escolhe um intervalo, é isso, né? Se você escolhe um intervalo menor, mas você garante que a raiz está lá ainda, né? Olhando ali graficamente, só olhando graficamente dá para ver um que tem um intervalo melhor. Mas se você começa com um intervalo menor, é melhor porque se faz o número de iterações menor. Ah, entendi. Uhum. Então você fez 5, acho que é isso mesmo, porque se eu me lembro, esse exercício aqui, para você chegar nesse 0.01, tem que fazer 7 iterações. Entendi. Aí eu peguei 1.5 e 2. Então melhor. Entendi, melhor ainda. Então, Não, pera, então eu peguei 1.5 e 2, foi menor que esse, né, no caso. Então, aí você pode ver, você constatou, né, que o seu número de iterações é 5, né? Só que aí, tipo, por exemplo, foi que nem eu falei ali no chat, eu não plotei o gráfico. Eu joguei lá nesse. É claro, eu acho que eu deveria ter plotado, mas eu não plotei. Aí eu joguei direto no. Tipo, nesses coisas que você mandou aqui, que eu esqueci, esse Desmos, só que foi neutro. Aí eu vi lá qual que era o que se aproximava. Aí eu peguei 1.5 e 2, que eu sabia que tava lá a raiz, né? Só que eu pensei que realmente, como eu não tinha feito esse negócio de iterações, aí eu pensei que ia ser mais fácil mesmo pegar esse intervalo menor, né? Mais próximo da raiz. Não, mas é isso. Cada vez que você escolhe um intervalo menor, seu número de iterações diminui. Então é melhor, na verdade, né? Que você chega na solução mais rápido. Tá? Mas tudo bem. Você chegou num intervalo menor, o número de iterações você pode ver que vai ser bem menor. Se eu dei 5, né? Quer ver? Ó, a gente vai ver aqui que aqui vai dar 7. Então não tem problema. Cada vez que você pega um intervalo menor, mas você garante que a raiz está lá, a sua convergência é mais rápida. Tudo bem? Então, tudo bem. Então, a gente começa a completar a tabela. O f de A vai dar menos 2, né? Porque o f de A é 1, aqui dá menos 2. Eu só vou colocar o sinal, tá? Então, o sinal aqui é negativo. O f de C, ele vai dar o sinal... O f de C é o f de 1.5, né? Opa. Então, aqui vai dar negativo também, que vai dar um menos 0.75, o sinal dele é mais, tá? E aí o erro, como alguém tinha perguntado, é o B menos A, que aqui o erro é 1, bem? Aí você vai para a segunda iteração, né? Então, A, como o sinal é... Como o sinal de f de A de f de C é igual, né? Então, o sinal aqui é positivo, você troca o A, tudo bem? Então, aqui vai virar 1.5, você trocou o A, o B continua a mesma coisa, tá? E aí você continua. Que é o ponto médio que está entre 1.5 e o 2? Vai ser o 1.75, tá? O novo FDA, o FDA é 1,5. O FDA a gente já sabe que o sinal dele é negativo. Agora você vai olhar o F de 1.75, vai dar positivo. Tá? Deu positivo, então o sinal deu negativo e o erro dá 0.5. Aí a segunda iteração. Ó, o sinal deu negativo, se o sinal dá negativo, você vai mudar agora o B. Então o A continua a mesma coisa. O B não, o B a gente muda para 1.75. Aí o ponto médio entre eles vai dar 1,5 mais 1.75 dividido por 2. Vai dar 1.625. Tá? Aí o F de A continua sendo o F de 1,5, que a gente sabe que dá negativo. Agora, quanto que dá o F desse 1.65? Dá negativo. Bem? Então, o sinal aqui dá positivo e o erro vai dar 0.25. Então, você continua. Agora, o terceiro passo, né? Por que continua? Porque o nosso erro está em... O erro que a gente quer seja menor que 0.01. A gente está em 0.25, ainda está longe, né? Então, a gente continua com o processo. Tá? Então,
Agora aqui deu positivo, então a gente vai trocar agora o A. O A vai virar 1,625. O B não altera. Agora a gente encontra o ponto médio entre 1,65, 625, na verdade, mais o 1,75 dividido por 2. Vai dar 1,6875. Tá? Aí o F de A, a gente sabe que era o C antigo, né? Então dá negativo. O F de C agora dá menos. Então, de novo, aqui vai dar positivo. E aqui vai dar 0,125. Tá? Então, aí você continua, o quarto passo. Então, agora aqui de novo deu positivo, você vai trocar o A de novo, né? Que vai virar 1,6875. O B continua a mesma coisa. Agora você encontra o ponto médio entre esses dois elementos. 1,6875 mais 1,75 dividido por 2. Vai dar 1,71875. O F de A a gente já sabe quanto é que dá, né? Dá negativo. Agora o F de C. O F de C dá negativo. Então, de novo, aqui vai dar positivo. E o erro agora vai ser 0,125 dividido por 2. Vai dar 0,00625, tá? E você vai continuando. Ainda não está satisfeito, né? O nosso erro máximo tem que ser 0,01. Você continua, então aqui vai para o 5. De novo deu positivo, você vai mudar o A de novo. Então aqui vai virar 1,71875. Aqui fica 1,75. Bom, ponto médio entre eles é o 1,71875 mais 1,75 dividido por 2, que agora vai dar 1,7399375. Tá? O F de A a gente sabe que dá negativo. Quanto que dá o F desse novo C? Tá positivo. Tá? Aqui ficou o sinal negativo, né, pela primeira vez. E aqui esse 0,06 e vai virar 0,03125. Tá, agora deu positivo, né? Deu negativo, aliás. Quem troca agora é o B. Então, no sexto aqui, esse vai ficar a mesma coisa. Só que o B a gente troca. Agora vai virar 1,739375. Aí você vai pegar o ponto médio deles. Vai dar 1,71875 mais 1,7399375 dividido por 2. Vai dar 1,7290625. O F de A dá negativo, a gente já sabe lá de cima. Quanto que dá o F desse novo C? Vai dar negativo. Se dar positivo, o erro aqui já vai cair para 0,15625, tá? Então, 7, então, deu aqui positivo, você vai trocar o A agora, né? Fica 1,729, vou colocar 9, aqui vai dar 1,739, tá? Estou arredondando aqui. O ponto médio deles é 1,729 mais 1,739 dividido por 2. Então, 1,734, que já arredondei, né? Mas é o seguinte, né? Nem precisa calcular o sinal, porque agora o erro, quanto que vai dar o erro?
o erro já vai dar 0.0078, tá? Aí chegou aqui, ó, 0.0078. É menor do que o nosso erro que a gente queria, já está menor do que o nosso erro, tudo bem? Então aqui nesse ponto você pode falar, você pode escolher como um ponto aproximado para a sua solução esse 1.734. Tudo bem? Então é sempre isso, sempre ficar atento que sempre pode ter dois critérios de parada, né? Um é pelo erro, né? Nesse caso aqui que a gente viu era o erro, ou também pode ser pelo número máximo de iterações. Falar, ou você encontra que o erro vai ficar menor do que tanto, ou se o número de iterações ficar maior do que 10, tudo bem? Aqui nesse caso, então, é dado pelo erro, a gente viu que a gente foi até a 7ª iteração, tá? Então, esse aqui seria a resposta, tá? Se eu não errei nenhuma continha aqui em cima, tá? Mas o importante é isso, né? A gente pararia no 7º, porque no 7º o erro já ficou 0.007, né? Então, o erro já está menor do que 0.01, que é o que a gente queria. Ô, professor, Sim? E aí, por exemplo, nesse caso, como eu estava usando lá 5 casas, né, decimais, aí o erro deu um pouquinho diferente, mas, claro, se você arredondar o seu ali, vai dar mais próximo do meu, mas já seria um erro diferente, né? Sim, tipo, sim. Tá certo, mas É um erro de arredondamento, sim. Isso. Não, mas só para deixar claro, porque aqui eu escolhi arredondar aqui até de forma aleatória, né? Mas no exercício, para ficar mais claro, se tiver na prova, eu deixo especificado bem claro, assim, tá? Tipo, 4 casas, por exemplo. Porque senão pode dar diferente, né? Você escreveu com 5, né? Eu tô colocando só com 4, né? Então, claro, a resposta acaba dando diferente. Né, ia ser difícil para você, né? Verificar de todo mundo. Isso é verdade. Bem notado. Bem notado. Se eu não colocar, então, eu que acabo prejudicado. Não, mas eu vou escrever. Ainda mais por esse motivo, né? Mas vamos lá. Tá, então, o exercício aqui, toda a lista 3 aqui, tá, galera? Eles são bem simplesmente você utilizar os métodos que a gente viu em aula, tudo bem? Então, esse da bissecção, acho que é o mais simples. O método ponto fixo, ele é assim. Ele, na verdade, é um método que ele é um método geral, de tal forma que o Newton-Raphson da secante é um caso particular do ponto fixo. Qual que é o problema dele? O problema dele é que você tem que encontrar uma função de iteração, tá? Então, ele acaba sendo um pouco mais complicadinho, porque você precisa encontrar. Mas o método é sempre o mesmo, né? O xk mais 1 é igual ao φ de xk. O método de Newton-Raphson é legal por quê? Porque qualquer um desses dois, ele te dá para você quem é a φ, tá? Ele te dá a φ, e além disso, ele te dá a φ, vai satisfazer aquele teorema que a gente viu em aula, e você pode usar, tudo bem? Então, esses outros aqui são mais... Todos os outros aqui são bem são exercícios bem assim de fazer continha, igual que a gente fez nesse último exemplo. Um aqui que não é a 7, tá? A 7 não é assim de fazer continha. Mas também era um pouco simples, né? Que é isso, ó. Ele fala para você fazer algum tipo de manipulação algébrica para provar o seguinte, para provar que a G é uma função de iteração para F. O que era isso? O que era uma função de iteração? Era assim, essa G aqui é uma função de iteração para F se acontecer o seguinte, toda vez que o F de P, não, toda vez não, é C somente C, o F vai ter uma raiz em P, ou seja, o F de P é igual a 0, C somente C, o G de P é igual a P, tudo bem? Então, o que você está querendo provar? Assim, que a F, ela se anula no ponto P, C somente C, a G tem um ponto fixo no ponto P, tudo bem? Então, esse era um exercício... Esse eu acho que era o único que não era de continha, né? E como é que a gente faz ela? Vou fazer aqui. A 7, né? 7. Então, a F, quem era F? Era F de x igual a x à quarta mais 2x ao quadrado menos x menos 3. Vou fazer A, por exemplo. A G de x era 3 mais x menos 2
x ao quadrado elevado a 1/4. O que a gente quer provar? A gente quer provar assim, ó, que f de p é igual a zero, se e somente se o g de p é igual a p. Então é isso que a gente quer provar, tá? O exercício, em suma, é isso que ele está querendo provar. Tá? É isso que ele quer provar. Legal. Como a gente faz isso, né? Então você tem que provar essa equivalência, né? O g de f de p é igual a zero, se somente se g de p é igual a p. Mas aí você faz, ó. Você começa assim, ó. Então p é igual a g de p, né? Ou seja, p é um ponto fixo de g, se e somente se, então é uma igualdade, né? Então você usa a definição de g. Se e somente se, vou fazer assim. Então, se e somente se, p é igual, aí eu escrevo a expressão de g, só que trocando o x pelo p. Então vai ser 3 mais p menos 2p ao quadrado, elevado a 1/4. Tá? Só troquei. Então o g de p, o g é assim, né? Então o g de p vai ser 3 mais p menos 2p ao quadrado elevado a 1/4. Não fiz nada. Mas isso é verdade, pessoal. Se isso aqui é uma igualdade, eu posso elevar os dois lados por 4. Tudo bem? Para eliminar esse 1/4 daqui, tá? Tudo bem? Só para eliminar 1/4, você leva os dois lados da igualdade por 4, igualdade se mantém. Então, p elevado a 4 é igual a 3 mais p menos 2p ao quadrado, certo? Só levei os dois lados à quarta potência. Nada demais, né? Isso. Mas se somente se só organiza, tudo bem? Escreve da forma um monte de coisa igual a zero. Então aqui vai ficar, transfere todos os elementos das parcelas para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, p à quarta, e dá uma organizadinha, né? Mais 2p ao quadrado, menos p menos 3, é igual a zero. Não fiz nada, só organizei a igualdade. Tá legal? Então, p ao quadrado mais 2p ao quadrado menos p menos 3 é igual a zero. Se você olhar na nossa lista, ou aqui em cima na função, ó, essa expressão aqui de p é justamente a expressão de f, só que f calculada no p, não é? Ó, x à quarta, p à quarta. 2x ao quadrado, 2p ao quadrado. Menos x, menos p. E menos 3, tá o menos 3 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que você escrever simplesmente f de p igual a zero. Tudo bem? Tá? Então, o que você concluiu? Ó, você concluiu que p é igual a g de p, se somente f de p igual a zero. Tudo bem? Então, isso que a gente queria mostrar. Tá legal? Ficou claro? Tudo bem? Então, qual que é? A alternativa, a questão B também é a mesma coisa, né? Tá? A questão B é uma coisa parecida, é até mais fácil, porque é elevado a meio. Tudo bem? Tá? E aí todo o resto, galera, é só... Então, só bem lembrar, né? Que o resto, então, Newton, Epson... Então, lembra, você tem a função lá que você quer calcular que f de x igual a zero. O que você faz? Se existe uma função de iteração, que é f de x igual a... É o x, né? Menos o f de x dividido pelo f' de x. Tá? Então, a iteração é o xk mais 1 vai ser igual ao φ de xk. Tá? Então, você começa com um ponto inicial x0, você vai iterando ele,
até que o quê? Até que o número máximo de iterações tenha sido alcançada, ou se não, tá que o erro, ou seja, que o erro que a distância entre o xk mais 1 e o xk fique menor do que um dado erro, tudo bem? E aí você para. E as suas raízes aproximadas vai ser o xk mais 1. Tudo bem? Então, o final dessa lista aqui é só para você fazer... Pode falar? Professor, nesse do método do Newton-Raphson, quando você não dá o XO inicial, eu posso pegar a metade do intervalo? Se eu não der o sigilo, sim, pode pegar. Daí no da secante, se não é dado X0 e X1, eu pego os dois extremos do intervalo. Pode ser, sim, pode ser. Okay. Dois extremos ou qualquer ponto que você pegar lá, que sejam diferentes, tá bom. Mas, pode ser o extremo, não tem problema. Isso, se você já tem um intervalo lá que funcione aqui, né? Isso. Você pode pegar qualquer você pode, o teorema lá garante que você pode pegar qualquer ponto, na verdade. Pode ser o ponto meio, pode ser qualquer ponto aleatório aí. E vai funcionar, tá? No caso secante também, você pode pegar dois pontos quaisquer. Pode ser os extremos, sem problema. Tá legal? Então, esse aqui era a lista 2. Vamos dar uma olhadinha na lista... Professor? Sim? Essa lista 2 você não colocou lá para entregar nada. A gente vai ficar sem entregar essa, mas a gente faz, né, claro. E isso. Só entrega 3? É só 3. A 2 não precisa entregar, não. Tá, ok, então, obrigado. Eu demorei para escolher, então achei melhor. Então deixa se entrega mesmo. Inclusive, eu não sei se eu comentei, mas essa lista 3 aqui, eu mudei o prazo lá, vocês podem entregar até, se eu não me engano, é sexta-feira que vem, tá? Como é que ela é maior, vocês também têm que estudar para a prova, então eu deixei essa entrega dessa lista lá para sexta-feira que vem. 23/7. 23/7 é sexta, né? Isso. Tá lá pro dia 23/7, tá? Então, aqui é mais comentário, né? Então, tem a primeira questão, né? Então, aqui é bom, aqui assim, na parte de raiz lá, eu acho que não tem nenhum exercício que eu falo especificamente para você resolver em determinado sistema de ponto flutuante e tal. Talvez na prova apareça, mas eu acho que ali tá mais claro. Aqui só para ficar claro, né? Que, por exemplo, o primeiro exercício, eu estou falando para você usar o método de eliminação de Gauss para resolver esses sistemas. Como eu não estou dizendo mais nada, aqui você vai... Sim, cai esse conteúdo na prova, sim. O conteúdo da prova é o EUS, né? Teoria de EUS que a gente estudou. Zero de funções, que é a lista 2. E essa lista que são de sistemas lineares, tá? Só vai cair esses três tópicos, tá? Bom, mas o que eu estava falando aqui no exercício 1, como eu só estou falando para você fazer o método de eliminação de Gauss, então é só fazer o método de eliminação de Gauss igual que você fazia em álgebra linear, tudo bem? Então aqui é sem levar em consideração nenhum tipo de sistema de ponto flutuante, nem nada disso, tá? Tá, então aqui, então em particular, aqui você vai obter a resolução exata, tudo bem? Você obter a resolução exata do nosso sistema. Na 2, não. Na 2, eu estou falando para você fazer o método de eliminação de Gauss, só que para pensar que você está trabalhando no sistema de ponto flutuante que só tem 3 algarismos significativos, tá? Então, com isso começa a acontecer alguns problemas, né? Então, os problemas que são os erros, né? E aí você tem que ficar esperto na hora de você fazer as continhas, tá? Deixa eu só escrever bem rapidinho aqui o sistema. Então, na A tem um sistema assim, né? Tem a 1.19x1 mais 2.11x2 menos 100x3 mais x4 igual a 1.12. Aqui vai ter 14.2x1
menos 0,122x2 mais 12,2x3 menos x4 é igual a 3,44. Tá? Então, aqui assim, galera, eu só escrevi uma parte do sistema linear que, assim, aqui é a resolução fazendo resolução do sistema através do método de eliminação de Gauss. O que eu só quero frisar, eu só escrevi essas duas linhas aqui do sistema, é que agora eu estou supondo um sistema que admite apenas 3 dígitos. Tudo bem? E o que isso vai impactar? Vai impactar que muitas das contas que você vai fazer, você sempre tem que pensar que essas contas estão sendo realizadas no sistema que admite 3 dígitos. E aí eu só coloquei essas duas linhas só para dar um exemplo. Você quer fazer o método de eliminação de Gauss, o que acontece? Você vai ter que eliminar o x1 das linhas de baixo. Então, em particular, você vai ter que eliminar o x1 da segunda linha. Tudo bem? E o que você faz, né? O que você vai fazer? Você vai multiplicar a linha x1 por 14,2 dividido por 1,19. Você vai multiplicar isso aqui na linha 1, tá? Você vai trocar o sinal, vai colocar o menos e você vai somar na linha 2. Tá? Por que você vai fazer essa operação? Porque você quer eliminar o x1 aqui. O único jeito de você eliminar o x1 é fazendo isso. Você multiplica a linha de baixo por 14,2 dividido por 1,19, que 1,19 aqui é eliminado com esse, vai ficar só o 14,2, você trocou o sinal, quando você somar na linha de baixo, ele vai se anular. Tudo bem? Por isso que você faz isso. Só que aí você tem que prestar atenção no seguinte. Você está no sistema de 3 dígitos. Se você for fazer essa operação no sistema de 3 dígitos, vamos fazer. Só para ficar bem claro o cuidado que a gente tem que tomar. Opa. Só para ficar bem claro que tipo de cuidado a gente tem que tomar. A gente tem que fazer primeiro essa operação, né? Porque a gente quer multiplicar esse valor aqui pela linha 1. E a primeira coisa que você tem que fazer é isso, 14,2. Céu? Não. É 14,2 dividido por 1,19, certo? Aí você vai resultado, você faz o resultado, deu isso, Deu 11,93,27, lá um monte de coisa. Aí você pensa, olha, eu estou num sistema de 3 dígitos só. Todo esse montão de dígitos aí não cabe no meu sistema. O que você vai ter que fazer? No caso ali, o exercício eu estava falando que você tem que fazer um arredondamento, tá? Você tem que arredondar. Como você arredonda isso, 3 dígitos significativo quer dizer que só vai poder ter tudo que está só à esquerda, né? A esquerda do cursor, que seria o 1, o 1 e o 9. Tudo bem? E o que você faz com esse resto aqui, Você tem que arredondar. Aí para arredondar, você pensa assim, você tem que fazer o corte aqui, justamente onde está o cursor, tá? Não sei se dá para ver. Dá, né? Esse 3 aqui, para lá, tem que sumir. Para fazer o arredondamento, você olha, o 3 ele é maior ou igual que 5? Não é. Como ele não é, você simplesmente vai eliminar essa parte. Então, em vez de você multiplicar por 11,93277 e tal, você só vai multiplicar por 11,9. Tudo bem? Então, o que você vai fazer aqui, na verdade, é multiplicar por 11,9. Tá? Tudo bem? Mas ainda não acabou, né? Porque... Ainda não acabou porque... vamos fazer essa operação, então, né? Essa linha aqui de baixo vai sumir por completo. Vamos lá. Então, aqui, por escolha aqui a gente sabe que vai dar 0, tá? Tudo bem? Não, com certeza, pode. Eu estou escrevendo x1, x2 aqui só para ficar parecido a lista, mas escreve como matriz. Tudo bem, sem problema, tá? É melhor, né? Professor, Sim?
Ali em cima tá vezes L1 mais L2, Opa, é igual a L1 vezes L1. Isso. isso, eu errei aqui. Beleza. E aqui é menos também, né? Isso. Legal. É mais. Tá. Tem um errinho aqui. Legal. Tá, então você fez isso. Aí você fez de tal forma que essa parte aqui vai se eliminar, né? Tudo bem? Tá, então você está multiplicando a linha 1 por 11,9, menos 11,9 somando. Então aqui vai eliminar com o de baixo. Só que aqui, ó, de novo, você tem que fazer essa operação no sistema de ponto flutuante. Então, ó, você vai lá na calculadora de novo. Então você vai fazer 11,9 vezes esse 2,11. 2,11, quando você faz o resultado, ó, dá um monte de casas de novo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que arredondar de novo. Então você vem aqui, ó, só posso ter 3 casos. Só vai ter o 25,1. Aí você olha, o que vem imediatamente depois do corte é o zero. Então, zero é menor do que 5, você só elimina ele, tudo bem? Então, vai ficar menos 25,11, menos 0,122, menos 0,122. Ó, eu só espero que tá claro que, por exemplo, a gente não está escrevendo no sistema de ponto flutuante, mas esse número aqui, por exemplo, está no sistema de ponto flutuante já, que dá 0,122, e esse aqui eu poderia escrever no sistema de ponto flutuante e ia ficar 0,211 multiplicado por 10 a menos 2, tudo bem? Mas legal, então aqui, na verdade é a soma, né? 25,1, porque é negativo, menos o 0,122, tá? Aí deu 25,2222. Aí, de novo, tem um monte de dígito aí, isso não é permitido no nosso sistema. Você tem que arredondar para cá. Aí, como o próximo elemento é 2, você simplesmente só elimina. Vai ficar menos 25,2x2, tá? E aí continua, né? Agora, você vai ter o 11,9 multiplicado por 100. Menos com menos vai dar mais, inclusive, né? Aí deu isso. Aí, ó, então, só presta atenção. Uma dúvida que pode ficar assim é isso. Professor, preciso arredondar, fazer alguma coisa com esse número? Aí você pode até pensar, teria, né? Porque tem 4 dígitos. Mas, assim, essa questão de dígitos são dígitos significativos, tá? No certo sentido que esse zero aqui, ó, como tá, a última casa é o zero, esse zero você não precisa contar ele como dígito. Bem? Então, esse você não precisa arredondar. Tá? Tá? Só para ficar bem claro por quê, né? Por que esse você não precisa arredondar? Porque, ó, o 11.190, como você escreve ele? Você escreve ele assim, ó. 0 no sistema de ponto flutuante. 0,119 multiplicado por 10 a quarta, né? Tudo bem? 1.190 você escreveu assim. Ó, não tem 3 dígitos? Tem. Então tá bom. Você não precisa arredondar, não precisa fazer nada. Esse número está no seu sistema. Tá bom? Tá? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Tudo bem? Então, como tem um zero aqui, então não é que eu preciso arrancar esse zero, tudo bem? Porque esse zero, na verdade, ele some se você representa ele no sistema de ponto flutuante, né? Que é só você colocar um expoente a mais aqui. Tudo bem? Se tivesse ficado assim, aí não, aí eu teria que fazer um arredondamento. Tudo bem? Mas aqui nesse caso é o zero não tem problema. Então aqui vai ficar o 1.190 mesmo. É o menos que dá mais 12,2. Aqui vocês vão ver a diferença. Ó, mais 12,2. E aqui eu preciso arredondar? Aí sim, porque tem mais de 4 algarismos significativos. 3, né? Mais de 3 algarismos significativos. Então você vai ter que fazer um corte aqui, ó, no 120. Tá? Aí o 120, esse é o 1202,2. Aí esse 120, você olha para cá é o 2 é menor que 5, você simplesmente vai anular ele. Então aqui vai ficar 0, você vai tirar aquela vírgula, tudo bem? Então 1202,2 arredondado vira só 1.200. Bem? Porque quantos dígitos ele tem, na verdade, esse 1.200? Só tem 2, tá? Só o 1 e o 2.
Vai ficar mais. Não, x3, né? Tudo bem? Aí o outro aqui vai ficar 11,9 negativos. Com negativo aqui de baixo, você só vai somar mais um, né? Vai ficar menos 12,9 x4. Tem que ser igual a... Aí você vai de novo. Fica o 11,9 vezes 1,12. Aí de novo, dá 13,328. Você tem que arredondar. Aqui é fácil, fica só o 13,3 negativos, né? E aí, menos o 3,44. 9,86 tem 3 dígitos só, tá ok. Vai ficar negativos, né? Menos 9,86. Tá legal? Então a gente só fez só uma linha, tá? Então a gente só eliminou o x1. A primeira linha eliminou o x1 da segunda linha e deu esse resultado, tudo bem? Então eu só queria fazer só esse processinho de que, quando eu digo que está um determinado sistema de ponto flutuante, toda operação que você fazer, você tem que fazer a operação e considerar que o resultado que você obtém, você tem que ser um resultado que está no seu sistema. Então você vai ter que fazer o arredondamento ou o truncamento. Aqui, eu acho que... Tá. Aqui na lista, por exemplo, eu deixo bem específico, né, que eu estou querendo com 3 algoritmos e arredondamento, tudo bem? Pois não? Professor, ali teve um número que você passou, esqueci de perguntar na hora e também não queria te atrapalhar, Não. que era o 102,2. Aí você arredondou para 1.200, né? 102? Não, 102 não, era 1.202, eu acho. Tá. Isso, 102,2, isso? Isso, aí você arredondou para 1.200. Mas, tipo assim, não seria, esse arredondamento não seria só tirar esse 0,2? Não, porque aí ficaria com 4 casas ainda, né? 4 dígitos. E ele pediu só 3 no exercício? Isso. Entendi. Legal. Ele tá com 3, eu acho. 3 dígitos, 3. Bem pequeno. Beleza, então. Beleza? Bom, é isso, galera. Os outros resultados é só vocês aplicarem os métodos. Eu sei que muitos deles são bem trabalhosos, né? Na verdade, assim, o escalonamento, né, o sistema de Gauss e estratégia de pivotamento, eles, na verdade, são os mais trabalhosos porque os métodos iterativos, o de Jacobi e de Gauss-Seidel, é só você pegar e ficar fazendo multiplicação de matriz, né, iteração. Tá? Então, acaba sendo, eu acredito que seja um pouco mais fácil para vocês concluírem. Inclusive, eu acho que nesse método eu nem coloquei nenhum sistema, né? Porque ele já é meio chatinho de trabalhar, se colocar no sistema de ponto flutuante pode complicar um pouco mais. Observação, né? Então, esse exercício 2 é só para você usar o método de eliminação de Gauss. E aqui que eu coloquei, tá? Não é a solução que vocês vão chegar. Mas essa aqui são as soluções reais. E é só para você comparar a solução que você obteve com essa solução real, tá? Para ver quão longe ou quão perto fica. Porque, em particular, no exercício 3, é para você fazer o mesmo exercício, só que usando a estratégia de pivotamento. Aí você vai obter também uma outra solução, e aí você vai poder comparar que a estratégia de pivotamento vai te dar uma solução que acaba sendo mais próxima dessa do que você obteve aqui no exercício 2. Tudo bem? Então, aqui é só um comparativo de resultados. Então, a 4 é para fazer o refinamento das soluções. Alguém comentou que esse sistema aqui, quando você faz com 3 algarismos e arredondamento, na verdade, a solução que você obter aqui já é uma solução exata, tá? Então, não tem problema. Se você obter uma solução exata, se você tentar aplicar o método de refinamento, você vai ver que vai dar... você nunca vai somar o método de refinamento. Só lembrar que você, então, fazia... A solução melhorada é a solução antiga mais um delta, né? Se o x0 já é uma solução exata, se você for lá fazer as continhas, você vai ver que o delta sempre vai dar 0. Então, você nunca vai estar mudando sua solução,
uma vez que você chegou numa solução que já é exata. Tá? Bom, era isso que eu tinha para falar, para a gente dar uma revisada hoje. Não sei se ficou mais algum detalhe, alguma dúvida. Assim, a prova eu vou fazer bem parecido com as listas. Na verdade, eu vou tentar talvez facilitar algumas coisas, porque essa conta aqui, eu acho que tem muito número quebradinho, vocês podem acabar se perdendo, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma mais Não, razoável. Professor, Sim? nesse caso, você vai montar a prova e vai deixar para a gente disponível às 5 horas, mas, por exemplo, você acha que leva as 5 horas para a gente fazer a prova ou menos? Assim, você só deixou isso para caso, tipo, se a gente, como tem esses métodos um pouco mais demorado. Não, eu acho que esses métodos por si só eles são um trabalho bem trabalhosinho, assim, tal, mas a ideia é fazer uma prova, esses 5 horas que eu tô dando para vocês, não é que vocês vão ter que, a prova, ela tem que ser feita em 5 horas, não, é só dar um tempo para vocês, né, porque às vezes você primeiro faz um rascunho, depois você tem que passar limpo, mas não é aquela coisa, aquela maratona que vocês têm que fazer. Vocês vão gastar essas 5 horas? Eu espero que não. É porque às vezes tem professores que passam assim, dá 2 horas, aí fala, eu fiz a prova em 30 minutos, vocês vão fazer em 1 hora. Aí a gente nem consegue terminar os exercícios, a entrega faltando. Não, esses 5 horas, assim, pensa é só um tempo adicional para vocês fazerem, assim, tá? Não é... Tá certo, entendi, obrigada. 7 horas, pelo amor de Deus. Não, a ideia é só para vocês terem um tempo a mais, tal. Mas a ideia, assim, é para ser uma prova que vocês, na verdade, poderiam fazer em 2 horas, mas aí só tô colocando tempo adicional para poder fazer mais sossegado e tal. Só os comentários gerais, assim, que só para vocês, a prova é uma prova dissertativa, né? Então é bom que vocês façam uma dissertação, não simplesmente jogar as contas lá de forma aleatória sem nada de português, né? É bom vocês, agora vamos resolver através do método de escalonamento. A solução final encontrada, requerida é tal. É bom ter um pouco de redação, tá? Não aquele famoso, você coloca o número e faz um quadradinho, né? A gente fez aqui, mas aqui aqui a gente tá gravando um vídeo, eu tô gesticulando, discutindo com vocês, né? Mas na prova, assim, a prova é dissertativa e é interessante que vocês façam uma dissertação, né? Não precisa ser aquela redação, tal, que vocês fizeram pro vestibular, coisa do tipo, mas é bom ter de tal forma que um humano consiga ler aquilo, tudo bem? É só esse... Por isso que, inclusive, tem esse tempo adicional para vocês fazerem, tá? Bom, então era isso. Essa aqui foi a nossa revisão. Vou encerrar a gravação.